Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Ivan Leles Bonilha, Ivan Scherper Linhares, procurador do Ministério Público de Contas Gabriel Gui Leger, declara aberta a 36ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata número 35, de 8 de outubro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Eu estou comunicando sobre estamento na DCE do protocolo 743-302/14. A palavra está livre. Conselheiro Ivan Bonilha. Comunicar o sobrestamento na DICAP, protocolo que trata de inativação, o protocolo 18-149/14. Obrigado. Devidamente anotado. De quem? Vou pedir permissão para o conselheiro Ivan Bonilha para conceder a palavra inicialmente hoje ao nosso novo integrante da Segunda Câmara, o conselheiro Ivan Scherper Linhares, que não só passa a integrar esta Segunda Câmara, mas com certeza vai trazer o brilho da sua inteligência, da sua qualificação profissional e do seu caráter já conhecido para todos nós. Então, se não houver objeção, conselheiro Ivan Bonilha, o nosso caçula da Segunda Câmara fará a abertura dos trabalhos de hoje. Excelentíssimo senhor presidente, Nestor Batista, conselheiro Ivan Bonilha, doutor Gabriel Quilegeri, ilustre procurador, doutora Maria Augusta, nossa secretária. Eu agradeço, senhor presidente, essa deferência e desde já manifesto a minha satisfação em passar a compor essa Segunda Câmara, presidida por Vossa Excelência, que realmente é motivo de muito orgulho, de muita satisfação de minha parte. Por uma questão ainda de adaptação ao sistema, eu não tive oportunidade de incluir processos em pauta, então eu realmente não tenho nenhum processo que eu possa relatar. Semana que vem já imagino que eu tenha, que eu já providenciei a inclusão junto com a doutora Maria Augusta, mas eu aproveito a oportunidade, então, para reiterar a minha satisfação de estar aqui nesta Câmara, presidida por Vossa Excelência, e me coloco aí à disposição naquilo que eu puder contribuir para os trabalhos, para os debates dessa Câmara. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Aproveito também, conselheiro Bonilha, para incluir em pauta pedido de certidão liberatória 737-833-14. Palavra ao conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes dessa Câmara, de início o protocolo é o 246927/08, uma prestação de contas do consórcio intermunicipal de saúde da região de Irati, o exercício é 2007. Houve uma análise inicial pela DCM que apontou 4 restrições. A primeira, a ausência de extratos bancários do mês de janeiro de 2008 ou dos meses subsequentes, em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das conciliações. A segunda restrição foi movimentação de recursos em instituição privada. A terceira, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos bancários. E quarto, divergências nos ajustes efetuados na conciliação bancária em confronto com os extratos bancários subsequentes. Além dessas restrições, a unidade técnica DCM constatou atraso na entrega da prestação de contas eletrônica. Eles foram intimados, o consórcio
foi intimado para exercer o contraditório, os responsáveis deixaram transcorrer o prazo sem defesa e a unidade técnica emitiu nova instrução, opinando pela irregularidade das contas diante da não apresentação de manifestação. Em seguida, o MP ratificou e acompanhou a manifestação da unidade técnica, ou seja, pela irregularidade. Eu não vou destoar desse entendimento e ficou muito evidente que, dada a oportunidade para que se desse esclarecimentos e juntassem até documentos, não se desincumbiu desse ônus o consórcio, os seus responsáveis, e o meu voto é pela irregularidade das contas do consórcio intermunicipal de saúde da região de Irati, exercício 2007, de responsabilidade dos senhores Alexandre Burco e João Orestes Fenker, com imposição de multas do 87, incisos 1, a linha B, e 3, a linha B também, da nossa lei complementar, enfim, nos termos em que expus o voto. É o relatório e o voto. Está em discussão? Aprovado. Protocolo 643591/11, tomada de contas ordinária, instaurada em razão da não apresentação de prestação de contas de transferência voluntária, exercício 2008, celebrada entre o município de Leópolis e a Associação de Proteção à Infância Centro Social São José de Leópolis. O município foi regularmente citado, apresentou a prestação de contas, acompanhada de documentos. DAT, através da instrução, opinou pela irregularidade, sobretudo pela ausência de vários documentos, ato formal de transferência, plano de trabalho e aplicação, extratos bancários de todo o período de execução do convênio, parecer da unidade gestora, declaração de guarda e conservação de documentos, recolhimento do saldo do convênio, termo de cumprimento de objetivos, enfim, e, por fim, a certidão liberatória do Tribunal de Contas. Houve ausência de devolução do saldo, que é significativo, mais de R$163 mil, proveniente da diferença entre os repasses e as despesas apontadas. Após nova manifestação do município, a unidade manteve a opinião de irregularidade, sugerindo o recolhimento integral dos recursos repassados ou o parcial do saldo apontado. MP foi pela desaprovação das contas e também pelo recolhimento. Do modo como asseverado pela unidade técnica, a precariedade dos documentos anexados, alguns inclusive sem as devidas assinaturas, torna inviável a análise pela regularidade dos repasses das despesas realizadas. Sequer o ato formal de transferência foi juntado aos autos. Desta forma, a ausência do referido instrumento, somada aos demais documentos listados, prejudica a verificação da correta aplicação dos recursos, notadamente diante da carência de extratos bancários e do termo de cumprimento de objetivos. Ou seja, cumpre ressaltar que o Acórdão 396 de 2012 do Tribunal Pleno julgou improcedente o pedido de rescisão de decisão que atestou a irregularidade das transferências efetuadas pelo município de Leópolis às entidades locais durante o exercício 2007, destacando a necessidade dos extratos bancários na comprovação do recebimento e designação dos valores, cuja ausência inviabiliza a análise da unidade técnica, como no presente caso. Assim, o meu voto é pela irregularidade das contas da transferência voluntária celebrada entre o município de Leópolis e a associação já indicada, relativa ao exercício 2008, de responsabilidade da senhora Rosângela Crem Nogueira, aplicando a sanção do 87.4G da lei complementar e determinando o recolhimento integral dos recursos no valor de pouco mais de R$379 mil, devidamente corrigidos, de forma solidária pela associação e pela responsável ao Tesouro do município de Leópolis. É o relatório e o voto. Em discussão, aprovado.
Protocolo 274569/13, presente expediente é uma tomada de contas ordinária instaurada em atendimento à solicitação da DCM, que dentro de suas atribuições constatou a ausência de prestação de contas da empresa de desenvolvimento de Paranaguá relativa ao exercício 2008. Devidamente citado para apresentar as contas, o gestor, senhor Antônio Carlos Abud, apresentou justificativas à peça 10, noticiando ilegalidades cometidas pelo prefeito municipal José Baca Filho, que, no exercício do seu mandato, teria utilizado a empresa para atender despesas da prefeitura, sem licitações, contratos, retenções de impostos e outras irregularidades no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2012. Afirmou que as prestações de contas seriam realizadas em 2012, mesmo com todas as deficiências e irregularidades. No entanto, todos os documentos disponíveis encontram-se nas dependências da Prefeitura, sendo que a empresa está sendo investigada pelo Ministério Público do Paraná. A DCM, por meio de instrução, esclareceu inicialmente que a empresa é uma sociedade de economia mista, com a maioria do capital social pertencente ao município de Paranaguá. Ainda que é considerada uma empresa estatal dependente nos termos do artigo 2º e 3º da Lei Complementar 101 e, por esta razão, tem a obrigação de enviar os dados ao SIM-AM. Apontou que a ausência de prestação de contas enseja o julgamento pela irregularidade das contas, conforme estabelece o 16.3 da Lei Complementar. Ainda citou que dispõe o artigo 4º e 11 da Lei Federal 8429. A unidade técnica observou também, com base nas informações prestadas ao SIM-AM, que a entidade recebeu em 2008 do controlador, o município de Paranaguá, a importância de mais de R$ 5.148.000, sendo contudo, comprovar a correta aplicação desses valores perante esta Corte. Por fim, por conta do que apresentou a unidade técnica, propôs o julgamento de irregularidade, bem como a restituição dos valores devidos e a aplicação da multa do 87.3b, em face do não encaminhamento da prestação de contas, bem como a multa do 87, parágrafo 4º, em virtude das irregularidades. O Ministério Público, por meio de parecer, em vista das alegações de Antônio Carlos Abud, propôs diligência ao município com a citação de José Baca. Devidamente citados, o município e o senhor José Baca não apresentaram manifestação conforme certidões juntadas aos autos. Dessa forma, o MP opinou pela procedência da tomada de contas, com a consequente desaprovação das contas da empresa de desenvolvimento de Paranaguá, S.A., exercício 2008, tendo em vista a inexistência de documentação idônea nos autos, a fim de demonstrar a correta aplicação dos recursos. Ainda frente ao possível cometimento de atos de improbidade administrativa e de crime de responsabilidade, foi pela remessa de cópia dos autos ao representante local do Ministério Público para adoção das medidas. Este é o relatório. Análise do processo, constata-se que a empresa não apresentou as contas do exercício 2008, não sendo suficientes as justificativas em contraditório para eximi-la de prestar as contas anuais. Como bem salientado pela DCM, ao perceber as irregularidades, cabia ao responsável adotar medidas sob pena de se tornar conivente com os atos praticados pelo então prefeito. Diante do exposto, em conformidade com a instrução da unidade técnica e parecer ministerial, com fundamento no 16.3a da Lei Complementar, voto pela irregularidade das contas da empresa, exercício 2008, de responsabilidade do já nominado, aplicando-lhe as sanções previstas no 87, em seu inciso 3, a linha A e parágrafo 4º, determinando ainda o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público. É o relatório e voto. Em discussão. Conselheiro Bonilha, se Vossa Excelência permite, o voto de Vossa Excelência está perfeito. Eu apenas fico me indagando que o tribunal procurou ouvir o ex-prefeito e este manteve-se silente. E eu conheço parte desse processo, até porque há uma denúncia que está com vários volumes tramitando na Corregedoria, e quando Vossa Excelência esteve em férias, o ano passado, eu tive a oportunidade de receber essa denúncia quando estava na Corregedoria. Está tramitando ainda, tenho a impressão. E nem o contador,
neste caso, também se pronunciou. E pelo que eu observei, conselheiro Ivens, num passado não muito distante, a maior responsabilidade estaria por parte do prefeito, pela omissão, sem dúvida alguma, do diretor que Vossa Excelência está responsabilizando hoje, e principalmente do contador que não apresentou nenhum documento. E nós estamos a prevalecer o voto de Vossa Excelência, repito que está bem colocado, mas responsabilizando apenas aquele que recebeu ordens do prefeito. Então, se Vossa Excelência não se importar, prometo ser breve, eu vou pedir vistas para devolver, mas eu gostaria de ouvir, sem dúvida, reiterar que o prefeito se manifestasse, porque pelo que eu conheço do passado, é ele o grande responsável, e o senhor contador, que não encaminhou a documentação para o tribunal, e até pelo que eu soube, através do senhor diretor, que já veio várias vezes ao tribunal, o contador teria afirmado, não, já encaminhei a documentação para o tribunal. Então, não sei se Vossa Excelência teria alguma... Vossa Excelência falou de uma denúncia que está na Corregedoria. É uma auditoria, não sei se Vossa Excelência se lembra, não, vários volumes. Não me lembro, mas Vossa Excelência é evidente que possivelmente não se lembre. O contador está listado como responsável nessa da Corregedoria? Não, foi feita uma auditoria pelo prefeito que assumiu logo após o falecimento do prefeito Mário Roque, assumiu o vice. E, vendo a situação que estava o município, ele realizou um trabalho de auditoria no município e encaminhou para o Tribunal de Contas, porque ele, que é um médico, inclusive, Kersten, ele estava preocupado com a situação que ele encontrou no município, mas muito mais preocupado pelo passado, até não pelos meses, foram 6 meses ou menos até, que o prefeito eleito ficou à frente da prefeitura. Eu penso que nesse processo aqui, se levantar, ainda que prudente e até razoável, a responsabilidade do contador, seríamos nós retornarmos a fases anteriores da marcha aqui desse processo. Mas não tenho dúvida que essa informação que está aqui é importante para implicar, eventualmente, na responsabilidade do contador nesse que está na Corregedoria. Qual seria o meio, se retirando essa decisão aqui e passando para aquele processo da Corregedoria? Talvez pudéssemos, então, votar como Vossa Excelência propõe, e, se não estiver... Para que, além de enviar ao Ministério Público, se faça a devida comunicação ao processo que está aqui na Corregedoria? Também poderíamos. Para que, no processo da Corregedoria, se leve em conta, e tem toda a razão, até a responsabilidade do contador, que todos nós sabemos que o contador é um verdadeiro, os contadores, de modo geral, são verdadeiros operadores da regularidade ou não desses procedimentos na prefeitura, que muitas vezes o prefeito pouco ou nenhum conhecimento tem. É verdade. Então está aprovada a proposta de Vossa Excelência com encaminhamento à Corregedoria para que se junte àquela denúncia que tramita, repito, na Corregedoria, que Vossa Excelência, por certo, trará em breve a esse plenário. Dando prosseguimento, presidente, o protocolo agora é o 27.4690/12, prestação de contas e transferência voluntária de recursos que houve entre o município de Nova Londrina e o Serviço Social Autônomo Paranacidade. Os exercícios são 2010 e 11, valor R$ 182 mil, para implantação de obras de recuperação e recap e pavimentação de vias urbanas no município. A DAT apontou irregularidades, pendências, e seriam, primeiro, uma triangulação na execução do convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Paranacidade e o município de Nova Londrina. Segundo, seriam indícios de objetivos eleitoreiros, já que o convênio foi assinado às vésperas do período eleitoral e sua publicação ocorreu em plena fase de vedação eleitoral.
Terceiro, ausência do termo de cumprimento de objetivos ou de recebimento definitivo da obra. Houve contraditório, teve defesa com documentos, DAT manteve o opinativo pela regularidade. Após requerimento do Ministério Público junto a esta casa para que o município encaminhasse termo de cumprimento de objetivos, o documento foi apresentado. Mediante a instrução, a DAT volta agora a opinar pela regularidade, considerando sanada as irregularidades anteriormente vistas, e no que foi acompanhado pelo Ministério Público. O processo era da relatoria do conselheiro Caio Márcio e foi redistribuído. Consoante consignou a unidade técnica, a triangulação da execução de convênio, eventuais prejuízos dela decorrentes, não podem ser imputados ao município, que não possui qualquer ingerência na forma de contratação. Desta forma, as perdas oriundas da retenção de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos, causadas pela referida triangulação, devem ser apuradas no processo 244573/11, que refere-se ao convênio em questão. Em relação aos indicativos de objetivos eleitoreiros, os esclarecimentos prestados evidenciam que o objeto conveniado foi iniciado após o período de vedação imposto pela lei eleitoral e o repasse dos recursos só foi efetivado no exercício de 2011, ou seja, depois do período vedado. Outro sim, o ajuste das falhas inicialmente apuradas foi realizado com sucesso no transcurso da instrução, com a juntada do termo de recebimento definitivo, bem como as explicações prestadas pelos interessados, o que concilia a prestação de contas e faz incidir a súmula 8. Então, meu voto é pela regularidade com ressalva. Em discussão, aprovado. Protocolo 774049/12, prestação de contas, transferência voluntária, valor de R$ 1.538, convênio entre a Fundação Araucária e a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica de Pato Branco, um evento científico. DAT anotou que, devido a afastamento por motivos de saúde, o servidor que participaria do evento, devidamente comprovado por atestado, o objeto não foi executado, o que leva à conclusão do encerramento do processo, que inclusive conta com a compreensão do Ministério Público. O meu voto é pelo encerramento do processo. Aprovado. Próximos processos que trago a julgamento nesta sessão, peço licença ao plenário para relatá-los em bloco, tendo em vista a similaridade entre eles e a mesma conclusão ou decisão. São prestações de contas e transferência voluntária, que cumpre esclarecer que nos processos que vou relacionar, a DAT esclarece tratar de período de adaptação das entidades ao CIT, ao que dispõe a Resolução 28. As restrições apontadas pelo NDD técnica são de caráter formal, não tendo sido observados na análise dos processos em apreço qualquer fato que tenha prejudicado a execução do objeto conveniado. Tais falhas, como informa a DAT, decorrem da implantação do novo sistema de prestação de contas e da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela resolução. Assim, diante da excepcionalidade, meu voto é pela regularidade. Passo a listar, não sem antes recomendar que as entidades regularizem as imperfeições técnicas apontadas. Passo a listar 737763/12, depois 75989, 129198, 208853, 304917, 350382, 405446, 585495, todos esses /2013. Depois 57012, 75045, 112469, 112558,
11.2604, 11.2620, 11.2779, 11.2833, 11.3155, 11.3635, 11.4577, 11.4585, 12.9973, 13.7100, 13.7526, 13.8743, 14.0322, 14.0810, 14.2414, 14.7440, 14.7564, 14.7599, 15.2959, 15.4331, 15.4838, 15.5214, 16.2814 e, por fim, 16.3616, todos esses de 2014. É o relatório e voto. Pela aprovação. Protocolo 755650/13, exame de legalidade de ato de inativação da servidora Lana Maria Rodrigues Lima de Face, ocupante do cargo de professora, e a DICAP, por meio da sua instrução, opinou pela legalidade de registro, com aplicação de multa, pelo atraso no envio do processo em 20 dias. O Ministério Público exarou o parecer acompanhando a opinião da unidade técnica. Analisando o processo, observei que, por meio da documentação apresentada, comprovou-se o preenchimento de todos os requisitos para a inativação voluntária. Assim, entendo que o ato está revestido de legalidade. Quanto à multa, pelo atraso no encaminhamento da documentação, deixo de aplicá-la mediante entendimento predominante nesta Corte, acórdão, inclusive, da primeira Câmara e também desta Câmara, o 3130/14, e, diante do exposto, voto pela legalidade e registro do ato. Em discussão, legalidade. Senhor presidente, com fundamento no 448-A, inciso 1º do regimento, solicito a retirada de pauta do processo 563322/10, que é uma admissão de pessoal. Então, é pela retirada, meu pedido é pela retirada da pauta. Retirado. E também a retirada da pauta, pelo motivo de juntada de novos documentos, da prestação de contas anual da Câmara de Campo do Tenente, exercício 2012, o protocolo é o 14.2771/13, que também solicita a retirada de pauta. Retirado. Protocolo 15.1487/13, prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campo do Tenente, exercício 2012, sob a responsabilidade de Mari Estela da Silva Bogarim, como diretora-geral. O orçamento para a entidade no ano 2012 foi de R$ 1.186.947. Análise preliminar efetuada pela DCM apontou como restrição o exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6, uma vez que o contador do Instituto não faz parte do quadro funcional de nenhum dos entes municipais. Houve contraditório, foi apresentada defesa. Em nova análise, a DCM entendeu que as justificativas não foram suficientes para afastar a irregularidade, mantendo a sua opinião. O Ministério Público também acompanhou esse entendimento. Em razão da apresentação de esclarecimentos complementares pela entidade, os autos voltam a tramitar pela unidade técnica, que mantém sua opinião, e também pelo Ministério Público, que mantém o mesmo entendimento da unidade técnica, defendendo, no entanto, a aplicação da multa prevista no 87.3F da Lei Complementar por verificar o descumprimento
pelo fiscalizado de determinação desta Corte contida no prejulgado 6. Este é o relatório. Unidade Técnica do Ministério Público manifesta pela regularidade das contas, denota-se da instrução que a referida autarquia não possui quadro próprio de servidores e que, para adequar o serviço de contabilidade com que estabelece a orientação desta Corte, foi promovida, mediante edição de lei municipal, a alteração das atribuições do cargo de contador do município, estabelecendo que o mesmo servidor poderá atuar em qualquer órgão da administração direta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, fundos e autarquias. Desse modo, considerando que o prejulgado possibilita às câmaras terceirizar o serviço de contabilidade nas hipóteses de inexistência do cargo e que o município buscou regularizar a situação mediante edição de lei, descentralizando as atividades do contador, entendo que a restrição poderá ser convertida em ressalva. E esse é o meu voto, pela regularidade com ressalva da prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores de Campo do Tenente, exercício 2012. Relatório e voto. Aprovado. Protocolo 1834-35, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Colombo, exercício 2012, orçamento para o período de R$ 9.608.635, análise inicial da DCM, apontou restrições, balanço patrimonial sem assinatura e identificação do representante, falta de publicação e divulgação eletrônica das informações do orçamento e das finanças, remuneração dos agentes políticos acima do valor e também controlador interno, que é ocupante do cargo em comissão. Houve contraditório, juntou-se documentos além dos argumentos. Analisando os esclarecimentos prestados, a DCM consignou que, muito embora as questões relativas ao balanço patrimonial e à remuneração dos agentes políticos tenham sido sanadas em sede de contraditório, subsistiram as restrições relativas ao controle interno, comissionado e à publicação e divulgação eletrônica das informações orçamentárias e financeiras. Unidade técnica, então, foi pela irregularidade com aplicação de multas. Na sequência, acompanhando o posicionamento técnico, o Ministério Público de Contas também foi pela irregularidade com aplicação de multas. Conforme mencionado, tendo em vista que o cargo controlador é ocupado por servidor comissionado e que não há publicação e divulgação eletrônica, foi basicamente esses dois pontos que foram determinantes para a interpretação pela desaprovação da unidade técnica e do MP. Quanto ao cargo de controlador, o próprio gestor afirma inexistir servidor efetivo no quadro da Câmara que possa ocupar o cargo, que coloca em risco a independência, a imparcialidade e a efetividade até do exercício dessa função. Aliás, o gestor esclarece que a Câmara dispõe de apenas 2 servidores efetivos. Todos os demais cargos são de provimento em comissão, o que desrespeita o entendimento fixado no Acordo 97/2008. De fato, as justificativas do interessado não são hábeis a afastar a irregularidade. Por outro lado, a falta de divulgação eletrônica das informações de natureza orçamentária e financeira também comporta censura. A esse respeito, considerando que o município de Colombo possui mais de 200 mil habitantes, que as contas em exame são relativas ao exercício 2012, as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal são aplicáveis ao caso. Quanto ao argumento do interessado de que a Câmara iniciou a veiculação das informações em sítio eletrônico próprio, a DCM esclarece que as informações não atendem satisfatoriamente às exigências tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto da instrução normativa desta Corte, a 58 de 2011. Considerando que essa falha, além de desobedecer preceitos legais e normativos, desrespeita princípios da publicidade e transparência e ainda coloca em risco o exercício do controle social, tenho que as justificativas não afastam a regularidade. Assim, o meu voto é pela regularidade da prestação de contas da Câmara de Colombo, de 2012, de responsabilidade de Onéias Ribeiro de Souza, ante a falta de publicação eletrônica das informações de natureza orçamentária e financeira e o cargo do controlador ser ocupado por servidor comissionado, aplicando ao seu presidente as multas do 87, inciso 3, parágrafo 4º e inciso 4º, a linha G da nossa lei complementar. É o relatório e o voto. Está em discussão, auditor. Apenas uma dúvida. Auditor, desculpe, conselheiro
Ivan Scherper Linhares. Apenas uma dúvida, senhor presidente, que na primeira Câmara nós tínhamos uma discussão a respeito dessa falta de publicação na questão da vacatio legis que existe na previsão da Lei Complementar 131. Então eu pergunto ao ilustre conselheiro... 2012 essas contas. As contas são 2012. 2012 já estaria afastado, então, 2012. O período da vacatio legis. Acho que sim. Que seria aplicável apenas para 2011. Então, eu agradeço o esclarecimento, senhor presidente. Então, está aprovado o voto. Protocolo 24.5081. Esse caso aqui, presidente, é a Companhia de Desenvolvimento de Araucária, exercício 2010, em que eu já relatei e proferi o voto. E quando proferi o voto, o auditor, conselheiro substituto Sérgio Fonseca, pediu vistas. E daí, eu volto então, dou por lido o relato e o voto, ou até, quem sabe, em deferência ao DEBI, do conselheiro Ivan, sempre muito diligente e cioso das suas responsabilidades. Enfim, faço um resumo aqui a respeito. A DCM apurou várias restrições, ausência de documentos, designando o responsável pelo controle interno, e relatório e parecer do controle interno, despesas impróprias para o convênio, para a companhia, melhor, ou seja, aquisição de 2.500 agendas personalizadas, no montante de R$ 57.400, realização de licitação em modalidade convite, tendo por objeto a contratação de serviços de consultoria no valor de R$ 148.000, quando o correto seria a utilização de concorrência, no caso, terceirização de serviços de advogado e contador por essa companhia. Além das irregularidades que citei, a instrução sugeriu ressalva em relação à falha de cadastramento de responsáveis pela entidade junto ao cadastro geral de pessoas jurídicas na Corte de Contas. Houve contraditório, a DCM entendeu que a única restrição que ficava afastado seria de documentos relativos à designação do controlador interno e ao relatório e parecer do controle interno e as despesas impróprias, mas manteve, contudo, a irregularidade das contas em razão de realização de despesa na modalidade incorreta e da terceirização de serviços de advogado e contador. O Ministério Público acompanhou, então, a irregularidade por esses duas restrições remanescentes. O processo, eu sou relator pela aposentadoria do conselheiro Caio, e, enfim, o meu voto é pela irregularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento de Araucária, com multa administrativa ao seu responsável, do 87.3G, cumulativamente em relação a cada uma das irregularidades. São duas, sem prejuízo da anotação da ressalva em relação aos documentos que deveriam ter figurado desde o início na prestação de contas. Relatório e voto. Está em discussão? Aprovado. Protocolo 1995. Senhor conselheiro, por gentileza, eu não percebi, o senhor procurador pede a palavra. Na verdade, não gostaria de discutir o voto, mas apenas questionar uma situação que tem sido recorrente nas empresas públicas, no que tange a se alegar a falta do controle interno, quando essas empresas públicas têm conselho fiscal com exatamente as mesmas atribuições de controle interno. Não é o caso aqui, porque não ficou, na verdade, os apontamentos finais superaram a questão do controle interno, mas eu gostaria de reforçar que, em se tratando de empresas públicas, quando o tema controle interno vier a debate, que seria importante chamar ao processo e ouvir os membros do Conselho Fiscal.
Protocolo, devidamente anotado. Protocolo 1997-53/12, prestação de contas anual, município de Sarandi, exercício 2011. Há dois responsáveis, porque se intercalaram no exercício dessa responsabilidade à frente da Prefeitura. Um orçamento para Sarandi no ano 2011 de R$ 83.470.938. Há irregularidades apontadas pela DCM que conduziriam ao julgamento negativo da prestação de contas. São vários temas que vão desde a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado pela lei orçamentária, ausência de balanço patrimonial, ausência de ato de remuneração, remuneração que embasou o reajuste dos servidores, falta de aplicação do índice mínimo na manutenção e desenvolvimento da educação básica, aplicação insuficiente dos recursos do Fundeb para o magistério, relatório de controle interno sem assinatura. Houve contraditório, apresentaram defesa com argumentos, em virtude da manifestação apresentada pelo município. A DCM apontou a existência de 2 novos apontamentos capazes de conduzir à regularidade das contas. O primeiro referente à ressalva contida no relatório do controle interno, encaminhado, e o segundo em razão do recebimento de pouco mais de R$ 7.000 a título de adicional de férias pelo prefeito. Após novas explicações apresentadas pelo município de Sarandi, a unidade técnica destacou subsistir irregularidade apenas em relação à ausência de ratificação das justificativas pelo Conselho do Fundeb. O opinativo esse mantido na instrução, mesmo com a exposição de mais esclarecimentos. O Ministério Público continuou pela irregularidade. Novamente, o município atravessa a petição, acompanhada de documentos, que ensejou a análise conclusiva da unidade técnica, agora pela regularidade, com a recomendação para que o ente adote medidas visando a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. Ministério Público acompanha esse novo entendimento da DCM pela regularidade das contas. Esse também é um processo que me foi redistribuído. Conforme exposto no relatório, o município logrou êxito na demonstração da inexistência de irregularidade na presente prestação de contas, encaminhando documentos indicados como faltantes, bem como os esclarecimentos prestados, notadamente em relação às ressalvas formuladas pelo controle interno e a aplicação dos 60% dos recursos do Fundeb na educação básica. Assim, considerando que a lei orçamentária do município exclui do limite de alterações as suplementações por excesso de arrecadação, resta afastado o apontamento pertinente à abertura de créditos adicionais acima do limite. Também excluído o item relativo à aplicação mínima na educação básica, já que nos autos que indico, a unidade técnica concluiu que foram aplicados 25,03% no setor. Recálculo homologado pela decisão definitiva democrática do conselheiro Nestor Batista, número 319/2012. Quanto ao recebimento de adicional de férias pelo prefeito municipal, destaque que o item foi apontado no relatório de inspeção número 74/2011, o qual avaliou como regular a situação após o ressarcimento realizado em março de 2012. Sendo assim, com fundamento no 16.2 da Lei Complementar e na súmula 8, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de Sarandi, exercício 2011, uma vez que as restrições inicialmente apontadas foram devidamente sanadas no transcurso da instrução processual, com encaminhamento da documentação necessária, ressarcimento do valor recebido como adicional de férias pelo prefeito, pouco mais de R$ 7.000, e a adoção das medidas necessárias à regularização dos apontamentos formulados pelo controle interno, com a recomendação para que o ente adote medidas visando a efetividade no cumprimento tanto do PPA quanto da lei orçamentária anual. Relatório e voto. Em discussão, aprovado. Protocolo 225811, prestação de contas, prefeito do município de Foz do Iguaçu, relativo ao exercício 2010, um orçamento para o período de R$ 416.470.000. Análise inicial, a DCM apontou restrições no número de 7.
abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, ausência de pagamento da dívida fundada, divergência entre os valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial do SINHAEM e da contabilidade, divergência superior a 10 salários mínimos, divergência entre os valores ativo e passivo financeiro do balanço já citado, pagamento de subsídio acima do valor devido ao vice-prefeito, falta de aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Além das restrições acima, a unidade técnica constatou atraso na entrega da prestação eletrônica correspondente ao 6º bimestre, além de apontar ressalva em relação às conclusões constantes da resolução e do parecer do Conselho de Saúde e recomendações no que se refere à efetividade do PPA e da LOA. Houve contraditório, conjuntada de documentos e também com ponderações. Nova análise, a DCM sugeriu novo contraditório em razão da irregularidade advinda do exame de defesa em relação ao item recebimento de subsídio acima do valor devido. Apresentaram esclarecimentos, tanto o responsável quanto o vice, retornaram os autos para a nova manifestação. E a DCM entende que as justificativas e documentos apresentados não foram suficientes para regularizar os apontamentos constantes do exame inicial, mantendo-se opinativo pela regularidade das contas e a aplicação de multas, além da imposição de ressalva e recomendações. O Ministério Público acompanhou esse entendimento e, posteriormente, em razão da apresentação de novos documentos, foi determinada nova instrução do feito. Instruindo o feito, a DCM e o Ministério Público manifestaram-se de novo pelo parecer de irregularidade, além da imposição de multas e demais providências já anotadas, considerando que não foram apresentadas qualquer justificativa ou medida suficiente para afastar os apontamentos contidos na inicial. Em razão da aposentadoria do conselheiro Caio, eu recebi este processo. Este é o relatório. Inicialmente, em relação ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no valor de pouco mais de R$ 2.159.000, o que corresponde a 1,32 das receitas da referida fonte, não obstante os opinativos técnico e ministerial, adotando uma linha que já se tornou jurisprudência nesta Corte, em que considera o déficit ao redor de 5%, combinado com outras situações, tenho que esse item comporta ressalva. Em relação aos demais itens, mantém as restrições em conformidade com as manifestações da unidade técnica e do órgão ministerial. Abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado pela lei permaneceu sem justificativo. O valor de créditos adicionais de R$ 141.800.000, que corresponde a 35,46% da despesa fixada, acima do limite autorizado pela LOA, que era de 10%. Também, ausência de pagamento da dívida fundada, confissão de dívida com regime próprio da Previdência. Constatou-se que, do montante devido, que é correspondente a pouco mais de R$ 3.164.000, somente uma parte, equivalente a R$ 1.738.000, teria sido efetivamente amortizada, em descumprimento ao que estabelece a legislação do município. Também, divergências entre os valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SINHAEM e da contabilidade. O interessado encaminhou um novo balanço, exercício 2010, com os valores ajustados, informando que as divergências decorrendo de lançamentos contábeis não efetuados. Entretanto, conforme ressaltou a unidade técnica, considerando que, para a data base de 31 de 12 de 2010, as demonstrações financeiras e o respectivo sistema contábil já se encontravam encerrados, o ajuste para a regularização das situações que deram causa às inconsistências teriam necessariamente que ser realizados no novo exercício, emitindo-se, após, balanços conciliados entre o sistema contábil da administração e o extraído do sistema SINHAEM no bimestre da realização dos ajustes. Ainda, as divergências entre os valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial do SINHAEM e da contabilidade. O interessado encaminhou um novo balanço patrimonial do exercício 2010 com os valores ajustados. Para este item, da mesma forma que o anterior,
A unidade técnica explicou que os ajustes deveriam ser realizados em novo exercício, emitindo-se após balanços conciliados entre o sistema contábil da administração e o extraído do SINAM do bimestre de realização dos ajustes. Mais, recebimento de subsídio acima do valor devido pelo vice-prefeito. De acordo com os cálculos efetuados pela unidade técnica, resta o valor a ser ressarcido de mais de R$ 2.222, considerando que durante os 12 dias em que substituiu o prefeito, tendo recebido a diferença de subsídio, não houve o correspondente desconto da remuneração do vice-prefeito, o qual optou pelos vencimentos de seu cargo de cirurgião dentista. Também, não aplicação de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério, o interessado não apresentou informações relativas ao nome do servidor, cargo, local de lotação, atividade desempenhada, valor da remuneração anual, encargos sociais incidentes, com o parecer do Conselho do Fundeb, atestando o efetivo exercício da atividade de docência pelos profissionais que foram glosados, conforme o relatório analítico listado na instrução da DCM, o que inviabiliza a regularização do item. Por fim, resta mantida também a ressalva referente às conclusões da resolução e parecer do Conselho Municipal de Saúde diante da ausência de esclarecimentos pela defesa. Quanto ao atraso do encaminhamento do relatório do último bimestre, em sede contraditória não houve apresentação de elementos capazes de justificar o atraso, situação que enseja em posição de ressalva, além da multa sugerida pela unidade. Assim, em face do exposto, voto pela emissão do parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Foz do Iguaçu relativo ao exercício 2010, aplicando ao responsável as multas previstas no 87.4G e 87.3B da Lei Complementar, sem prejuízo da determinação de ressarcimento de valores recebidos a maior pelo vice-prefeito, Sr. Francisco Lacerda Brasileiro. É o relatório e voto. Está em discussão? Aprovado. Protocolo 1884-5313/13 é a prestação de contas do prefeito do município de Flor da Serra do Sul, exercício 2012, um orçamento pouco mais de 16 milhões. Esse também, fiz o relato e proferi o voto, que foi pela irregularidade. O auditor conselheiro substituto Sérgio Valadares pediu vistas. E aqui há uma listagem da DCM em que aponta como restrições que foram fundamentos para a irregularidade: falta de repasse da contribuição dos servidores do INSS, pagamento de subsídios a maior ao vice-prefeito e falta de aporte ao regime próprio de previdência. Depois houve defesa, a DCM acolheu apenas a justificativa em relação à falta de repasse de contribuição dos servidores ao INSS, mantendo o opinativo pela irregularidade, foi acompanhado do Ministério Público. Enfim, já fiz o relato, estou apenas dando uma visão superficial e acentuando os pontos que fundamentam o meu voto de emissão de parecer prévio pela irregularidade, aplicando-se ao gestor as multas do 87.4G e 89.6 para o segundo. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Por fim, protocolo 19.3112, prestação de contas do prefeito do município de Guairaçá. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Janesley. Se não houver objeção, gostaria de solicitar vistas. Há objeção, Excelência? Nenhuma. Então, vistas ao conselheiro. Janesley, que é senhora Janesley, né? Comum, é um nome comum de dois gêneros, né? Agradeço, professor. Eram esses os processos da pauta. Agradeço, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha. Passo o relato da minha pauta, antes cumprimentando os senhores professores no dia de hoje, não é? Começando pelo conselheiro Ivan Bonilha, ilustre professor, e os demais professores aqui desse plenário, doutor Gabriel, doutor Ivens, doutora Luciane Franco, doutora Beati, não é? E a doutora Guta, professora de tênis e golfe, destacada no nosso country, não é? Então, a todos os senhores e aqueles que nos acompanham, a nossa saudação especial. E,
em algum lugar estará também, a minha primeira professora, faz tempo, doutor Ives, Maria José Andrade Bordim, que me ensinou muito, não só a escrever o A, E, U, não é? Naquele início e tal, mas me ensinou muita coisa, e eu sempre gosto de contar, doutor Gabriel, que lá em Bela Vista do Paraíso era uma sala, nós tínhamos 5 fileiras de 4 ou 5 alunos, e era uma professora só, não é? E então tinha do primeiro ano até a admissão. E a dona Maria José era brilhante, e para cada fila ela escrevia com uma das mãos. Escrevia igual, era uma coisa fantástica no quadro, né? Naquele tempo tinha quadro negro, computador, não existia nem na imaginação de Júlio Verne. Mas essa professora extraordinária, me lembro, e dias atrás, numa reunião com vários ex-cidadãos que moraram em Bela Vista do Paraíso, começamos a fazer uma conta daquela sala que deveria ter no máximo 20 alunos, e inacreditável, 16 tinham terminado o curso superior. Não entendi bem. Médico, engenheiro, advogado, o que mais tem, não é? Mas professora, e ficamos espantados que numa salinha daquela, uma professora só, e todos rendem homenagens a essa senhora, já falecida, evidentemente, mas até hoje. Esta, com certeza, é uma professora que foi para o céu. Passo ao relato da pauta. Tem o protocolo 737-833-14, município de Tijucas do Sul, pedido de certidão liberatória, onde a DCM propõe deferimento em caráter excepcional pelo prazo de 60 dias, por entender que o município, que é um dos municípios que tem maiores problemas na nossa região metropolitana, possa se habilitar ao pleito de transferências voluntárias. O Ministério Público observa que atrasos na remessa do SIM-AM impedem que haja esta certidão. A DEX também se pronuncia, bem como a DAT, ambas são pela expedição desta certidão. E a proposta do relator acompanha pelo deferimento. Está em discussão, aprovado. O protocolo 234-67109, Câmara Municipal de Cambira, 2008. DCM, regularidade com ressalvas. Ministério Público também no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. 275-085-13, Empresa de Obras e Serviços Públicos de Rio Branco do Sul, exercício de 2008. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade das contas, haja vista a ausência de prestação de contas ao tribunal. A unidade técnica manifestou-se ainda pelo recolhimento integral dos valores repassados à entidade municipal, pois não há como aquilatar se os valores foram aplicados corretamente. Ministério Público também se manifesta pela procedência desta tomada de contas com o julgamento de irregularidade. Proposta do relator, após fundamentação, é pela irregularidade das contas da Emprosul de Rio Branco do Sul, exercício financeiro de 2008, determinando devolução dos recursos repassados à entidade devidamente corrigidos pela Empresa de Obras e Serviços Públicos de Rio Branco do Sul e pelo senhor Antônio José Bontorim, em razão da ausência da prestação de contas dos recursos recebidos, R$ 5.514.118,50. Determinando ainda aplicação de multa do 87.3A da Lei 113.05
ao senhor Antônio Júlio Bontorim, gestor à época dos fatos, uma vez, repito, que não houve prestação de contas, determinando a inclusão do nome do gestor Antônio Júlio Bontorim no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão, está aprovado. 796, 774-12, município de Campo Largo, tomada de contas extraordinária em vista de irregularidades na contratação de empresa de consultoria e assessoria. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade do objeto, bem como com aplicação de multa. O Ministério Público também é pela irregularidade. A proposta do relator, fundamentada, demonstra que o município de Campo Largo empenhou um montante de 78 mil em favor da empresa JBM Consultoria e Assessoria Limitada, a qual também foi contratada por outros 9 municípios. Tal empresa tinha por mistério atividades de gestão típicas do ente municipal e, especificamente, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Campo Largo, tais como assessoria na aplicação de recursos vinculados à educação, acompanhamento de despesas, projeção de receitas, assessoria na elaboração de leis orçamentárias, elaboração de relatórios mensais e acompanhamento de reuniões. A prova de que a contratação não se destinou à execução de um objeto singular, mas sim ao atendimento de necessidades permanentes da administração pública, resta flagrante na cláusula primeira do termo primeiro aditivo contratual em 2011, estabelecendo que o contrato foi renovado, tendo em vista o mesmo tratar-se de serviços de natureza contínua da assessoria financeira e orçamentária. A proposta que apresento é pela irregularidade da presente tomada de contas, tendo em vista a terceirização indevida de mão de obra, em afronta ao artigo 37(2) da Constituição da República. Determino também a aplicação de multa administrativa no artigo 87(5)(a), no montante de R$ 2.901,06, ao senhor Edson Darley Basso, ex-prefeito municipal de Campo Largo, em razão da contratação de pessoal para a atividade fim da entidade sem a devida realização de concurso público. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 167-03609, Fundação do Coração Vilela Batista, município de Foz do Iguaçu, 2007. Objeto: cooperação financeira em caráter supletivo na execução de serviço de assistência hospitalar no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. A DAT opinou pela irregularidade em razão das seguintes constatações: terceirização de pessoal, aquisições de serviços e produtos de atividade fim do município sem licitação. E aí esclarece a DAT a motivação. Despesas não comprovadas. Não obstante desvirtuamento do Instituto do Convênio, verifica-se que a sua execução financeira apresentou graves indícios de malversação de recursos públicos. O relatório de auditoria questionou uma série de despesas realizadas pela entidade, indicando que não houve a devida comprovação ou justificativa para uma série delas. Destacam-se diversos pagamentos realizados em favor de Gilber Lubi Batista, no montante de R$ 150.528,66, sem qualquer justificativa, tendo em vista que o mesmo sequer constava como funcionário da entidade.
ressaltou que o senhor Gilbert é filho da senhora Odessa Lubi Batista e também possui como endereço residencial o apontado como sendo a sede da entidade. Também cabe destacar pagamentos lançados em favor da própria entidade, no total de R$ 528.321,20, configurando uma espécie de taxa administrativa sobre o convênio, o que é amplamente vedado pelo artigo 5º da Resolução 3/2006. Também consta no referido relatório de auditoria, página 16, a ocorrência de despesas com custas processuais e honorários assistenciais, no montante de R$ 41.605, originadas na ocasião de rescisões contratuais. Em que pese justificativas já apresentadas pelo interessado, apontando suposto atraso no repasse municipal, a diretoria entendeu como irregulares as mencionadas despesas, devendo ser restituídas em sua integralidade aos cofres do município. De acordo com o relatório de auditoria, elaborado pelo repassador dos recursos, não restou devidamente comprovado a utilização do montante de R$ 1.193.688, valor que deverá ser recolhido aos cofres do município de Foz do Iguaçu, caso não haja a sua comprovação. Pagamentos indevidos ao dirigente da entidade. Conforme contra-cheque, página 73, verifica-se que José Vilela Batista, presidente da entidade, foi remunerado como diretor-geral do hospital com salário mensal de R$ 13.400. A não remuneração de dirigente é condição imposta pela Lei Federal 91, de 28 de agosto de 1935, que determina regras pelas quais as entidades sem fins lucrativos são declaradas de utilidade pública, bem como as leis da Previdência Social, Lei 8.212/91, Decreto 356/91, Decreto 612/92 e Decreto 752/93. Ainda que se considere a atividade de direção do hospital como específica, na qual poderia ser ressalvada eventual remuneração, esta unidade entende como incompatível o exercício de ambos os cargos pela mesma pessoa. Nesse caso, considerando evidências de irregularidades apontadas no item 2.2, a DAT entende pela irregularidade dos pagamentos em favor do senhor Randas José Vilela Batista, presidente da Fundação do Coração Vilela Batista. Para efeito de cálculo, considera-se que houve no mínimo pagamento de salários durante a vigência do convênio, 6 meses, o que totaliza o montante de R$ 80.400. Dos processos apensos, cobrança indevida de taxa administrativa, pagamento de remuneração ao dirigente da entidade e a cessão de funcionários públicos para trabalharem em prol da parceria. Constata-se que os processos de números tratam de representações formuladas pelo Conselho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. Dentre as impropriedades relatadas pelo Conselho, destacam-se a cobrança de taxa administrativa, o pagamento de remuneração ao dirigente da entidade e a cessão de funcionários públicos para trabalharem em prol da parceria. Conforme relatado nos itens acima, verifica-se a procedência dos fatos apontados pelo Conselho Municipal de Saúde. Pelo despacho 996/13, foi determinada nova citação da Fundação do Coração Vilela Batista, do Sr. Randas José Vilela Batista e do Sr. Paulo McDonald Guise, para apresentar ao Tribunal razões de contraditório quanto ao contido na Instrução 1496/13 da DAT. Após solicitação de dilação de prazo, o procurador do Sr. Paulo McDonald Guise protocolou
razões de defesa do contraditório. Após analisar a defesa protocolada pelo responsável, a DAT, em instrução, concluiu que as informações prestadas em síntese são as mesmas já apresentadas nos contraditórios anteriores e não foram capazes de ilidir nenhuma das irregularidades, pelo que opinou pela irregularidade deste processo de prestação de contas referente à gestão do Sr. Randas José Vilela Batista, presidente da entidade, e do Sr. Paulo McDonald Guise, prefeito municipal no período do convênio, recomendando à DAT o recolhimento parcial de recursos repassados no valor de R$ 1.274.088,16, solidariamente pela Fundação do Coração Vilela Batista e pelo Sr. Randas José Vilela Batista, além da aplicação de multas administrativas em virtude das irregularidades consignadas no relatório de inspeção. O Ministério Público de Contas manifestou-se acompanhando a proposição da DAT pela irregularidade e imputando responsabilidades. Assim sendo, a proposta do relator vai acompanhar manifestações da DAT e do Ministério Público de Contas, propondo irregularidade deste processo de prestação de contas de transferência voluntária recebida pela Fundação do Coração Vilela Batista, de responsabilidade do Sr. Randas José Vilela Batista no cargo de presidente e do Sr. Paulo McDonald Guise, prefeito municipal no período do convênio, em face das irregularidades indicadas pela DAT e pelo Ministério Público de Contas. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.274.088,16, devidamente corrigidos de acordo com a data dos repasses, solidariamente pela Fundação do Coração Vilela Batista e pelo Sr. Randas José Vilela Batista, no cargo de presidente, ao Tesouro Municipal, em razão das irregularidades apontadas nos itens B e C, e ainda itens 2.2, 2.3 da Instrução 1496-13, peça 38. Aplicação de multa de R$ 2.763,70 do 87.5A ao Sr. Paulo McDonald Guise, prefeito municipal à época dos repasses, pela contratação de pessoal sem concurso público, contrariando o artigo 37.2 da Constituição Federal. Aplicação de multa de R$ 1.382,28 do 87.4G da Lei 113.05 ao Sr. Paulo McDonald Guise, pelo pagamento de despesas com pessoal sem a devida observância dos artigos 18 e 19 da Lei 101/2000. Aplicação de multa de R$ 1.382,28 do 87.4D ao Sr. Paulo McDonald Guise, em face das contratações sem licitação. Inclusão do nome do Sr. Randas José Vilela Batista e do Sr. Paulo McDonald Guise no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Este é o relatório, seguido de voto, que coloca em discussão. Está aprovado. Protocolo 184-690-09, repasse do município de Curitiba à Associação de Pais e Amigos, ou melhor, Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal Vinhedos, tendo por objeto o pagamento de despesas com custeio, manutenção, material permanente, obras e serviços da Escola Municipal Vinhedos, no valor de R$ 320.146.
no exercício de 2008. A diretoria de transferências, pela irregularidade, em razão de ausência de procedimento de pesquisa de preços e ausência de certidão negativa de débito do INSS. Em razão das irregularidades apontadas, o Ministério Público de Contas opinou pela necessidade de citação da Secretaria Municipal de Educação à época. Citadas as representantes da Secretaria Municipal da época, Eleonora Bonato e a atual senhora Roberlene de Oliveira Borges Robalo, em contraditório foram apresentados comprovantes das retenções legais incidentes sobre pagamentos efetuados à empresa executora da obra, GFIP, referentes ao período da obra, procedimentos de pesquisa de preços, certidão negativa de débito referentes às contribuições previdenciárias. E analisando a documentação apresentada, a DAT manteve o opinativo pela irregularidade em razão da ausência de certidão negativa de débito específica para subsidiar a regularidade da obra realizada, uma vez que a certidão apresentada não pode ser utilizada para fins de averbação da obra junto ao registro de imóveis. Ministério Público de Contas corrobora o opinativo da DAT, porém, suscita a instauração de incidente de inconstitucionalidade em face do artigo 2º da Lei Municipal 12.596/2008, porque houve transferência da gestão de estabelecimentos públicos de educação a terceiros. Do incidente de inconstitucionalidade, não vislumbro a inconstitucionalidade arguida pelo Ministério Público de Contas, referente ao artigo 2º da Lei Municipal 12.596/2008. Ao contrário do que afirma o Ministério Público, as associações de pais, professores e funcionários viabilizam a participação da comunidade na gestão democrática das escolas, dando cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 12.6, artigo 14.2 da Lei 9.394/96. Além disso, o governo federal se utiliza de sistema semelhante para executar o programa Dinheiro Direto na Escola, conforme Resolução 10.000/2013. Artigo 5º, que diz o seguinte: recursos serão destinados a escolas e aos polos de que tratam os incisos 1, 2, 3 do artigo 3º, por intermédio de suas entidades executoras, unidades executoras próprias e entidades mantenedoras, assim definidas. Unidade executora própria, UEX, entidade privada sem fins lucrativos, representativa das escolas públicas e dos polos presenciais, integrada por membros da comunidade escolar, comumente denominada de Caixa Escolar, Conselho Escolar, Colegiado Escolar, Associação de Pais e Mestres, Círculo de Pais e Mestres, dentre outras entidades, responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento dos repasses do programa, destinados às referidas escolas e polos, bem como pela execução e prestação de contas desses recursos. E assim, pelas razões expostas, deixo de propor o aludido incidente de inconstitucionalidade. Acolho integralmente o parecer da DAT, tendo em vista a não apresentação da certidão negativa de débito específica para subsidiar a regularidade da obra perante a Receita Federal. Proposta de voto: pela irregularidade da prestação de contas e transferência voluntária,
recebida pela APPF da Escola Municipal Vinhedos, de responsabilidade do senhor Sebastião de Souza Guerra, no cargo de ex-presidente, em razão da ausência de certidão negativa de débito para subsidiar a regularidade da obra, determinando as seguintes sanções: aplicação de multa ao senhor Sebastião de Souza Guerra, nos termos do 87.5C, no valor de R$ 2.763,70, pela ausência de certidão negativa de débito específica para a obra realizada. Aplicação de multa à senhora Eleonora Bonato, no cargo de secretária municipal de educação, à época dos fatos, nos termos do artigo 87.4G da Lei 113/2005, no valor de R$ 1.382,28. Inclusão do nome do senhor Sebastião de Souza Guerra no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Peço a palavra, senhor. Tem a palavra o senhor procurador. Senhor presidente, eu vou insistir na questão do incidente de constitucionalidade e vou explicar por quê. Não me passa desapercebido que há programas federais que transferem dinheiro para as entidades de assistência à escola, no caso as associações de pais, mestres e professores. Mas eu gostaria de lembrar, hoje tive uma grata satisfação de ver que o tribunal está promovendo hoje um curso à distância para diretores escolares, que são as pessoas que gerem as unidades escolares para as quais o Estado do Paraná finalmente entendeu que deva transferir os recursos, não mais para as associações. Trago aqui essa questão porque há uma lei estadual, há uma lei municipal que permitiu essa transferência de recursos para as entidades de assistência, mas para a manutenção, para aquelas pequenas obras, para o dia a dia da unidade escolar, não para a execução de obra pública. Aqui no caso, nós temos a utilização, e por isso que o Ministério Público suscitou não a irregularidade da prestação de contas do convênio, mas a irregularidade do convênio em si, utilizado para transferir a um terceiro a obrigação de executar uma obra pública. Vou me socorrer aqui dos conhecimentos do conselheiro Ivan Bonilha, porque me parece que à época era procurador-geral do município e assistia ao prefeito na celebração desses convênios, mas tenho a impressão que ao se repassar às entidades a obrigação de executar obra pública, se desbordou daquilo que se vislumbrava no início, enquanto assistência para que essas entidades pudessem prover, comprar uma lâmpada que queimou, fazer uma pintura, trocar uma fechadura, coisas emergenciais. De outra parte, a lei de diretrizes e bases da educação, ela claramente classifica a unidade escolar referindo-se ao núcleo, à escola em si, não a uma associação que auxilia ou que vive em função daquela escola, né, que tem a sua razão de ser em função da sua escola. E aqui o que eu acho absolutamente injusto é penalizar um pai de aluno, um funcionário que dedicou seu tempo para executar uma obra pública que não era sua obrigação, vamos atribuir-lhe a pecha de gestor de contas irregulares, quando na própria legislação do município atribuía à Secretaria de Educação assistir essas pessoas e pela própria legislação do Tribunal de Contas vigente, disse que a responsabilidade da prestação de contas é do gestor municipal. É o que está na resolução vigente à época da transferência do convênio. Ora, se a nossa própria resolução diz que a obrigação de prestar contas a esta corte é do gestor municipal, somente podemos responsabilizar gestores municipais. Aqui, ainda que houve a descentralização, como a própria instrução traz, e Vossa Excelência bem aponta no seu voto a propor a multa, a responsabilidade era específica da Secretaria de Educação, independente de quem fosse seu titular.
a responsabilidade pelo acompanhamento do objeto, tanto que há dentro da Secretaria da Educação um setor próprio de acompanhamento nas associações de pais e mestres. Mas o que eu quero deixar claro aqui, é preciso que nós tenhamos clareza. Nós não estamos aqui a tratar de transferências de recursos para troca de lâmpada, para troca de fechadura. O que houve aqui foi transferência de recursos para execução de uma obra pública, tanto que se está a impor a restrição por ausência de CND. Ora, jamais esse presidente da Associação de Pais e Mestres poderá comparecer perante a Receita Federal do Brasil, que é o órgão que hoje emite a CND, para obter essa certidão por uma razão muito simples. Não é a APMF dona do imóvel público. O imóvel público pertence ao município de Curitiba, que apenas pode se fazer representar perante a Receita, por seu prefeito, por seu procurador-geral ou por seus secretários, se assim houver legislação que autorize. Portanto, me parece aqui que seria impróprio nós atribuirmos qualquer responsabilidade ao presidente da Associação de Pais e Mestres, e rogo a Vossa Excelência que acompanhe, então, caso venha a ser superado a questão a discussão acerca da necessidade de questionarmos a constitucionalidade da lei municipal, que seja acolhido então um outro precedente da primeira Câmara, que julga regular, mas determina ao Poder Executivo Municipal que adote as providências para que regularize a obra e fixa prazo para que o município regularize a obra perante o INSS e a averbe perante o registro público. Porque não está na órbita do gestor da Associação de Pais e Mestres regularizar qualquer pendência de um imóvel público perante a Receita Federal e fazer a averbação desta obra perante o registro de imóveis. Ainda está em discussão o conselheiro Ivens. Senhor presidente, diante dessas ponderações do ilustre procurador e até de uma nova forma de análise do processo, não havendo objeção, eu gostaria de solicitar vista desse processo. Então, vistas o conselheiro Ivens Linhares. Os seguintes são do Sistema Integrado de Transferências, também são processos que têm falhas formais, fazemos recomendações, e o conselheiro Bonilha relatou uma centena deles hoje, atendendo à resolução 28 do Tribunal. 480-86-13, 772-13/13, 77-221-13, 136-640-13, 223-194-13, 249-495-13, 351-575-13, 404-016-13, 906-470-13, 44-700/14, 57-772-14, 118-165-14, 137-631-14, 147-408-14, 791-994-14, todos eles têm manifestações com recomendações da DAT e do Ministério Público, e esta é a proposta do relator, que está aprovada. O protocolo 372-128/10, Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. Trata-se de admissão de pessoal, concurso público, edital 3/2008, para provimento de diversos cargos. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifesta-se informando que a apreciação anterior, parecer de número, foi assinada ou assinalada a ausência de exoneração do servidor Júlio César Gomes,
tendo o sistema SIM-AP apontado que este ocupou o emprego de agente comunitário de saúde e agente de endemias, ambos relativos ao mesmo edital de concurso ora analisado. Apontou-se também que o quadro de cargos da autarquia, relativo aos cargos comissionados, permanecia com ausência de indicativo do número de vagas para diversos cargos, que havia inconsistência sobre a informação no quadro de cargos efetivos estatutário relativo ao cargo de técnico de enfermagem, vez que o número de vagas existentes era menor ao número de efetivos pagos. Ministério Público pela negativa de registro. A diretoria aduz que, considerando o tempo decorrido desde as contratações em 2008, o termo final do referido contrato de trabalho, os serviços prestados e a boa-fé dos admitidos, não se mostra razoável este tribunal se pronunciar pela negativa de registro das admissões e sugere a aplicação de sanção ao gestor. Ademais, quanto ao quadro de cargos, verificou-se a atualização em 4 de 2014, ou seja, em abril de 2014, tendo sido regularizadas informações referentes ao cargo de técnico de enfermagem do quadro efetivo estatutário. Porém, as irregularidades relativas ao quadro de comissionados permanecem. Diante do exposto, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pelo registro das admissões. O Ministério Público volta a manifestar-se pela negativa de registro. A proposta que apresenta ao plenário entende que assiste razão a DICAP ao concluir pelo registro das admissões, considerando o lapso temporal decorrido desde o concurso e a boa-fé dos servidores. No entanto, quanto à irregularidade persistente em relação ao quadro de cargos da autarquia relativo aos cargos comissionados, recomenda-se a aplicação de multa ao responsável e determinação de atualização das informações disponibilizadas no sistema SIM-AP. Assim, pelo registro das admissões de servidores relacionados ao concurso público, edital 3/2008, de 11 de 1 de 2008, para o provimento de diversos cargos na Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. Em discussão, está aprovado. O protocolo 759.306/14, Companhia de Desenvolvimento da Fazenda Rio Grande, embargos de declaração, eu estou retirando de pauta, submetendo ao Tribunal Pleno. O protocolo 361.533/09, Câmara Municipal de Pérola. Trata-se de retificação de acórdão. Trata o presente de retificação a requerimento da interessada, o acórdão 484013 da segunda Câmara, cuja sessão plenária ocorreu em 6 de novembro de 2013 e a publicação se deu no dia 20 de novembro de 2013, através da certidão de publicação 138113, no Diário Eletrônico do Tribunal, que tratou do relatório de inspeção 10/2009 da Câmara Municipal de Pérola, tendo como presidente a senhora Ângela Mércia Azevedo, referente aos autos 361.533/09. Após a recorrente ter ingressado com recurso de revista, que foi protocolado, distribuído por sorteio, tramitou normalmente até a data de 30 de 7 de 2014, quando houve a petição protocolada de número, alegando a inexatidão da redação definida na ata de sessão de julgamento número 37, ocorrida em 6 de 11 de 2013. A recorrente requereu a retificação do acórdão 484013, segunda Câmara,
tendo em vista que, por ocasião da publicação da decisão, houve divergência na redação do acórdão em relação ao que foi decidido na sessão plenária, conforme se verifica na ata da referida sessão, no achado número 4. Retornando os autos a este conselheiro, houve determinação de inversão dos processos, passando a tramitar como principal o processo original, 361.533.09. Em análise à petição juntada pela recorrente Ângela Mércia Azevedo, presidente da Câmara à época, verifico que de fato houve a divergência alegada no acórdão 484013 da segunda Câmara, razão pela qual voto pela retificação do acórdão para que a conclusão do julgamento seja proferida nos seguintes termos. 1. Que seja aprovado parcialmente o relatório de inspeção junto à Câmara Municipal de Pérola, com declaração de regularidade com ressalva do objeto inspecionado, de responsabilidade de Ângela Mércia Azevedo. Também não é Azevedo, é Azedo. Que seja determinada à Câmara Municipal de Pérola a imediata rescisão do contrato celebrado com a empresa ESG, Contabilidade e Administração em Recursos Humanos, vencedora do certame, achado 1 do relatório da inspeção. 2. Que seja determinada à Câmara Municipal de Pérola a imediata rescisão do contrato celebrado com a empresa Pontual, Prestação de Serviços Administrativos, achado 4, sem o ressarcimento de valores pagos, vez que os serviços foram efetivamente prestados. Sejam aplicadas multas administrativas à senhora Ângela Mércia Azedo, em decorrência das impropriedades, achado 1, multa do 87.3D, valor de R$ 725,48. B, achado 4, multa do 87.3F, no valor de R$ 725,48. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 212.546.10, Tribunal de Contas do Estado. Inspeção realizada por equipe deste tribunal, junto ao município de Ponta Grossa, Poder Executivo e Legislativo, exercício de 2010, que teve por escopo verificar a existência de cargo comissionado para atividades permanentes, alimentação do SINAP, encaminhamento de processos de aposentadoria, pensões e admissões para análise e também registro neste tribunal, regime previdenciário adotado, existência do cargo de controlador e se o cargo está sendo exercido por servidor efetivo. A inspeção resultou no relatório 2/2010 da Diretoria Jurídica, que apontou uma série de irregularidades, a saber, no Poder Executivo, ausência de registro das admissões de alguns servidores efetivos, inexistência de legislação municipal prevendo percentual mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores de carreira, falta de alimentação relativa à movimentação de servidores admitidos em diversos concursos públicos. No Poder Legislativo, inexistência de lei prevendo o percentual mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores de carreira e falta de alimentação do SINAP de movimentação de servidor. A Diretoria de Atos de Pessoal manifestou-se a respeito de cada uma das irregularidades apontadas no Poder Executivo, detalhando, e também no Poder Legislativo. Faz uma extensa explanação. O Ministério Público
pareceres 32.28.14, 81.71.14, discordou parcialmente do entendimento da unidade técnica. A única discórdia, em verdade, diz respeito ao percentual de 10% fixado pelo Executivo e Legislativo Municipal. De acordo com o parquê, tal índice de 10% não é passível de censura ou enseja incidência da multa sugerida pela unidade, tendo em vista que sua determinação é feita segundo a discricionalidade da administração, não cabendo a este tribunal recomendar a sua majoração. Neste sentido, a Procuradoria entende que cabe ao tribunal simplesmente alertar o município e à Câmara a respeito da necessidade de observar a proporção entre efetivos e comissionados, atendendo aos ditames constitucionais cabíveis. Faço ainda, evidentemente repetindo, o que trouxe a diretoria e também o Ministério Público, observando o que preceitua leis municipais, bem como Constituição da República, lembrando também entendimentos do Supremo Tribunal Federal, que devem ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto à distribuição de cargos entre servidores efetivos e comissionados. Esse foi do ministro Ricardo Lewandowski. E assim sendo, proponho acolhimento parcial do presente relatório de inspeção, formulado por equipe deste tribunal no município de Ponta Grossa, Poder Executivo e Legislativo, 2010, determinando ao Poder Executivo Municipal que em 90 dias efetue a devida atualização de registro das admissões e movimentações dos servidores, nos termos do relatório de inspeção em comento, a fim de evitar futuro prejuízo aos servidores da municipalidade. Expede-se ainda recomendação aos poderes executivo e legislativo do município de Ponta Grossa para que respeitem a proporção entre servidores efetivos e comissionados nos termos da Constituição da República, artigo 37, e mantenham atualizados dados relativos a admissões e movimentações de servidores no SIM-AP. Está em discussão. Senhor Procurador. Senhor Presidente, pedi uma palavra porque há uma coisa que me parece subjacente a essa determinação, até em relação à questão dos servidores efetivos, que me preocupa que tenha passado desapercebido na instrução do feito. É que Ponta Grossa não tem servidores efetivos, tem empregados. Eu me lembro que em 2005 o professor Duílio, a quem eu rendo as homenagens nesse dia do professor, me convidou para dar uma palestra, questionar. Tinha vários questionamentos no município de Ponta Grossa, basicamente em relação havia uma TV educativa, uma fundação escolar, onde havia a cessão de servidores do município para essas entidades mediante pagamento de função gratificada. Então eu me debrucei sobre a legislação do município de Ponta Grossa, isso em 2005. Lembro que na época tinha algo em torno de 1.700 ações trabalhistas, né, precatórios trabalhistas, e verifiquei que era absolutamente incompatível a concessão de vantagens típicas do regime administrativo das funções gratificadas para um regime CLT, onde essas pessoas, após 2 anos de percepção continuada, iam buscar a integração disso na Justiça do Trabalho. Lembro-me que quando fui lá dar a palestra, depois em comentários me falaram que às vezes havia dias que o município de Ponta Grossa tinha que atender numa mesma tarde a 15, 30 ações trabalhistas. Em razão dessa situação, antes ao me preparar para essa sessão, eu verifiquei que pelas anotações do Tribunal de Justiça do Estado, o município de Ponta Grossa, segundo os dados fechados em dezembro de 2013,
respondia a 2.187 precatórios, sendo que 2.074 eram exclusivos da Justiça do Trabalho. Eu fui ao site da Justiça do Trabalho e verifiquei que em dezembro o passivo do município de Ponta Grossa era de 49.727.000. Verifiquei também que agora, fechando 30 de junho de 2014, quando fecham-se os precatórios, já são 2.314 precatórios, ou seja, um aumento em 6 meses de 240 precatórios, para um débito apenas de trabalhista, de verbas de natureza salarial, de R$50.902.000. Isso inviabiliza o município. Eu acho que nós, e aí faço um apelo ao seu coração pontagrossense, presidente, para que nós não percamos esta oportunidade de auxiliar a administração do município de Ponta Grossa, recomendando a urgente adoção de medidas e estudos para que encerre essa fase de empregos selitistas e avalie a possibilidade de dotar o município de Ponta Grossa de um moderno regime estatutário, onde os benefícios de FGs e de cargos comissionados sejam adequadamente previstos, onde as atribuições dos cargos comissionados e das funções gratificadas sejam adequadamente previstas. Até porque, e uma outra coisa também me preocupa, é um reconhecimento da justiça estadual, no sentido de que os servidores têm direito à complementação previdenciária, uma vez que aposentados pelo INSS estão no regime, estão no limite, no teto do regime geral de previdência. E já há várias decisões campeã do Brasil afora, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, entendendo que é responsabilidade do município, que não tem seu próprio regime de previdência, complementar essas diferenças dos servidores, ou seja, são decisões judiciais de tribunais ainda passíveis de revisão na órbita do Supremo, mas serão passíveis de revisão na órbita do Supremo se houver interesse das próprias administrações recorrer até o Supremo. Então me preocupa muito essa situação do município de Ponta Grossa, que nós sabemos que os municípios entes federativos não falhem, mas se tornam ingerenciáveis. Débitos precatórios trabalhistas na ordem de 50 milhões inviabilizam a gestão municipal. Então, senhor presidente, eu reconheço que esse é um fato que não se extraiu da instrução do presente feito, mas até pelas determinações que estamos fazendo para que se fixe uma proporção de comissionados a partir de servidores efetivos, isso só poderá ser feito a partir de um regime estatutário, não de um regime CLT. O comissionado no regime CLT é aquele que recebe comissão por venda, é uma percentual. Isso é a comissão no regime CLT. Né? Nós não podemos transigir com essa mescla de regimes estatutário e CLT. Então, eu faço esse apelo, senhor presidente, para que esta Câmara reflita, delibere, talvez seja o caso, não sei se seria o caso de reinstruir o feito, mas diante dos fatos que eu estou trazendo aqui, que se reflita e que se ajude a administração de Ponta Grossa para um futuro melhor. Apoiado. Olha, eu devo dizer ao senhor procurador que os últimos 3 ou 4 prefeitos, senhores conselheiros, que já passaram pela prefeitura de Ponta Grossa, inclusive a atual, não é? Nós sempre conversamos sobre isso. Mas politicamente parece que é um temor, não é? De se tomar uma medida. Agora, os números que Vossa Excelência apresenta hoje, e Vossa Excelência foi muito feliz em trazer esse tipo de informação, a Câmara Municipal de Ponta Grossa, por exemplo, tem que estar atenta. Mais de 50 milhões de precatórios e tem que pagar, não é? Porque trata-se de pensão alimentícia, não é? Tem que pagar. E convenhamos, se nós sabemos ainda que Ponta Grossa esteja num momento importante da sua administração, Ponta Grossa está num crescimento muito grande nos últimos anos, mas 50 milhões é inviável para a cidade. Então, Vossa Excelência alerta bem. Eu fico até numa dificuldade, quero consultar os meus pares, não é?
porque Vossa Excelência lembrou bem, são empregados da administração, não é? Não são efetivos da administração. E todo o relatório caminhou nesse sentido, e eu confesso que também falhei ao não ter me alertado para esse fato. Mas eu quero colocar em discussão, não sei se o conselheiro Ivan Bonilha tem alguma manifestação, ou o conselheiro Ivens Scherper. Eu vou pedir então permissão, eu vou retirar de pauta até para, com os números trazidos pelo senhor procurador, e também para esta correção, nós trabalhamos em cima do que foi apresentado no relatório, cargos efetivos, e nós estamos tratando de empregos, são empregados públicos. Então eu vou retirar de pauta e prometo trazer o mais rápido possível para esse plenário, mas apelo que os senhores vereadores de Ponta Grossa, o próprio prefeito municipal, procurem ouvir o doutor Gabriel, que ele foi muito feliz na sua explanação, e a comunidade pontagrossense precisa ser informada do que está acontecendo na sua cidade. Aliás, uma cidade pujante como Ponta Grossa. O protocolo 180-975-13, Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá, eu tenho este e o de Tunas, eles são praticamente o mesmo fato. Um nós estamos propondo a regularidade com ressalva e o outro pela irregularidade. E o conselheiro Ivan Bonilha votou hoje, foi pela irregularidade o conselheiro Bonilha, não foi isso? Então eu vou pedir um adiamento até a próxima sessão, para que não tenhamos votos diferentes no mesmo caso, caso semelhante. Eu não me lembro qual foi o município que o conselheiro Ivan votou, era... Tem aí, não? Mas, de qualquer maneira, os dois que eu tenho, Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá e o outro de Tunas do Paraná. Eu vou pedir adiamento até a próxima sessão, para que não cometamos nenhum engano. O protocolo 178, 814 e 13, Fundo de Aposentadoria e Pensões de Ibiporã, exercício de 2012, responsabilidade de Juarez Afonso Inácio. Foi o município de Colombo que o conselheiro Bonilha votou pela irregularidade. E este aqui, então, de Ibiporã, de 1 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012, DCM manifestou-se pela irregularidade. A entidade contratou em regime de serviços terceirizados, contadora. E ainda ressalta que a servidora Luzia Elizabeth Damasio Bruna recebeu do município remuneração como técnico em contabilidade nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 e que recebeu subsídio nos meses de março a dezembro de 2012 por ter ocupado o cargo de secretária municipal. No entanto, no ano de 2012, a mesma recebeu cumulativamente pela prestação de serviços de contadora para o Fundo de Previdência de Ibiporã. Aqui apresento, recebeu como secretária 70.318, do município como técnico em contabilidade 16.532 e pelo Fundo Previdenciário R$ 8.086. As manifestações são pela irregularidade. E se não houver objeção, eu também vou adiar esse protocolado. Já foi adiado? Presidente, nesse caso aí eu trago até um entendimento um pouco divergente da primeira Câmara. Eu solicitaria a vista se não houver objeção. Vistas ao conselheiro Ivens Linhares.
Os demais protocolados da minha pauta, eu vou pedir permissão aos colegas desta segunda Câmara para adiá-los para a próxima sessão, lembrando que há um que eu deveria relatar hoje, porque se trata do último dia, não é, de relato, e trata-se do município de Nova Aurora. Ocorre que amanhã, na sessão do Pleno, eu devo trazer uma proposta da parte, ou seja, município de Nova Aurora, através do seu prefeito municipal e advogados, de que eu estaria impedido de participar do julgamento do município de Nova Aurora. Então eu estou hoje no meu último dia. Eu até proporia ao conselheiro Ivens Linhares que me auxiliasse, não é? Tivesse vistas desse processo até a próxima sessão da Câmara, porque amanhã nós deveremos julgar esta proposta de impedimento do relator trazida pela parte. Eu peço vista, senhor presidente. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 22 de outubro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.